Fala aí, humanos, beleza? Mordred aqui. E hoje eu queria falar de algumas coisas ligadas a feminismo e machismo. Polêmico, né? Pois é, adoro. E assim, o que eu acho mais legal no machismo é que os machistas costumam dizer coisas do tipo: olha só como é que feminista é feia, não se depila, fica de bigode. E eu fico pensando, cara, e daí? Tipo, os caras querem criticar uma mulher que não vive em função dos padrões estéticos dele. Então é uma mulher que não concorda com o mundinho dele, que vai achar ele um retardado. Então o cara tá bolado, ele tá gastando o tempo dele reclamando de uma mina que ele não quer pegar e que não quer pegar ele. Tipo, um não tem a ver com a vida do outro, mas o cara tá bolado assim mesmo. O tempo que ele tá gastando criticando uma mina porque ela não pertence ao padrão dele, ele podia estar correndo atrás de uma mina que se interessasse por ele ou por quem ele se interessasse. Só que o que acontece, cara? Esse cara, ele não gosta de mulher, ele gosta de falar besteira. E sim, Family Friend agradece, eu segurei um palavrão. Esse é um cara que não tem um argumento, porque assim, o que ele vai dizer? Ah, mas olha só a minha avó que foi uma mulher guerreira, a minha avó criou família, ela aguentou isso e ela aguentou aquilo. E cara, eu respeito muito sua avó porque a minha avó também teve uma história difícil e eu respeito pra caramba. Eu adoro minha família, adoro minha avó, adoro minha mãe. Mas assim, elas fizeram escolhas. E eram escolhas muito limitadas, porque quem não seguisse esse padrão na época ia passar por coisas muito piores, tipo viver na rua e tal. E não precisa ser assim. As mulheres têm direitos de ser diferentes, de querer mais, de não depender de marido. Tipo, da mesma forma que eu admiro a minha avó por ela ter aguentado horrores por causa do meu avô, eu admiro muito uma mulher que hoje ela para e diz: cara, eu vou me dedicar aos estudos para eu ser alguém e não depender de ninguém. É isso. Tipo, você não tem um argumento contra isso. E assim, vamos lá, uma outra coisa que eu ouço muito é o machista querer criticar. Mas tá vendo? Tem feminista que faz isso e aquilo que eu não concordo. Cara, uma coisa é uma pessoa ter uma atitude errada dentro de um movimento, outra coisa é um movimento ser completamente errado. Eu não vou dizer que eu concordo com todas as atitudes que uma feminista tenha, porque assim, a feminista ela ainda é um indivíduo. Ela pode ou não estar representando um movimento quando ela faz alguma coisa. Tipo, da mesma forma que eu como artista plástico, eu estou estudando arte plástica para quem não sabe, toda vez que eu fizer um desenho, é um desenho meu. Isso pode ou não representar a arte como um todo, sabe? Isso pode ser uma coisa global. Eu posso estar representando a fome no mundo, eu posso estar representando o sofrimento, a alegria, ou eu posso estar fazendo uma coisa minha, eu posso estar desenhando um lápis para estudar luz e sombra, entende? É completamente diferente. E assim, ainda falando sobre essa questão da identidade na arte, eu escuto muitas críticas do gênero: ah, mas por que feminista só conhece Frida Kahlo? Ah, gosta de Frida Kahlo por quê? Porque ela tinha uma sobrancelha só e bigode. Cara, eu não vou mentir não. O trabalho da Frida Kahlo como artista tá longe de ser um dos meus preferidos. Gosto muito. Mas eu gosto muito mais do Van Gogh, por exemplo. Mas vamos lá, o que eu acho interessante da Frida Kahlo? A Frida Kahlo, ela teve uma vida sofrida, ela teve um acidente na adolescência, ela tentou engravidar várias vezes, não conseguiu, ela teve que passar por uma série de cirurgias, então ela experimentou dores físicas que você não consegue imaginar, a menos que você tenha passado por uma coisa igual. Tipo, a menos que você saiba o que é um traumatismo na sua coluna, você nunca vai saber o que ela sofreu. E é sobre isso que a arte dela falava. Eu gosto mais de uma arte que fale mais de um contexto geral. Como eu falei, por exemplo, quando eu vejo Van Gogh, eu vejo a solidão. Por mais que eu saiba que ele foi uma pessoa solitária, eu vejo muito a solidão. Quando eu vejo Frida Kahlo, eu penso muito na dor dela. E assim, eu acho que seria o mínimo de humanidade você se identificar com essa dor. Você entender a dor do próximo. Por mais que não me toque tanto como artista, ainda me toca como ser humano, entende? E apesar de toda essa dor, ela nunca se deixou ter uma vida limitada. Ela criou a arte dela. Pensa só, a gente está quase enlouquecendo agora por ficar alguns dias, né, nessa quarentena. Ela teve uma vida de sofrimento, de dores terríveis. E ao invés de ela ficar se lamentando, ela criou arte.
Tipo, imagina que você tivesse que ficar de quarentena pra sempre e ao invés de você ficar choramingando e resmungando porque ai 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 tem vírus lá fora e você nem tá doente, você podia estar pintando um quadro. Foi o que ela fez. Então, eu respeito mais a Frida Kahlo do que eu respeito você que não tá fazendo isso, tá? Foi mal aí. E assim, cara, vamos lá. Você me ouviu dizer que eu realmente concordo que o movimento feminismo bate muito em cima da Frida Kahlo. Mas ela foi uma artista, ela trabalhou com a imagem. Então, nada mais natural. Quando você cria um partido político, você cria um símbolo que represente todas as ideias. Quando você cria um produto, um McDonald's e tal, você vai criar uma marca que represente aquelas ideias. Se ela foi uma artista, se ela teve essa visibilidade, ela foi tão recente na história, ela criou muitas imagens. Isso cria um apego emocional. Então, eu não acho isso errado. Escolheram muito bem um símbolo. Mas, independente disso, eu acho que ao invés de você gastar o seu tempo criticando quem gosta da Frida, ou o fato dela ser tão defendida, você poderia estar procurando uma mulher que você pudesse admirar, da mesma forma que as pessoas admiram Frida Kahlo. Por exemplo, na arte você tem Lydia Clark, que foi aqui carioca, você tem a Camille Claudel, que foi uma grande escultora, e a lista é grande, procura, vale a pena. E assim, apesar de eu estudar arte, eu sempre tive muito mais afeição pela literatura do que pela arte. Então é na literatura que eu encontro mulheres que eu admiro mais. Só para deixar aí alguns exemplos, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Marion Zimmer Bradley. Tenho esse aqui. E assim, eu não vou ter para mostrar aqui Brumas de Avalon, que foi o primeiro livro que eu li dela, quando eu tinha 14 anos. Hoje eu já estou com 20, 11 e indo para 20, 12 anos. E eu nunca esqueci, cara. Eu tirei o nome Mordred desse livro. O Brumas de Avalon é a história do rei Arthur contado sobre a ótica feminina. É um livro que fala sobre magia, que fala sobre as batalhas dos cavaleiros. Tem todo aquele enredo que quem conhece a história arturiana vai conhecer. Só que tem uma perspectiva muito mais profunda, muito mais intensa, porque não foca só nas batalhas. Ela tem toda uma perspectiva política, tem toda uma perspectiva da Igraine, que foi a mãe do Arthur, da Viviane, que foi a Senhora do Lago, da Morgana Le Fay. É um livro fantástico, leia, vale a pena. Se você gosta de histórias medievais, leia Brumas de Avalon. É a história do rei Arthur com uma perspectiva mágica, racional e ao mesmo tempo emotiva. Todos os aspectos são muito bem abordados. Eu tenho aqui a Anne Rice, para quem gosta de histórias de vampiro. Virginia Woolf, Miss Dalloway, uma história que eu acho bem legal. É uma história contada em um dia, de uma mulher que tem que organizar a própria festa de aniversário, e assim, em um dia ela relembra de vários fatos importantes da vida dela, e isso é um estudo muito profundo da estrutura mental dela, sabe? De como tudo aquilo influenciou na vida dela e como ela tem que lidar com aquilo nesse dia que é tão importante para ela, e como algumas coisas que deviam ser marcas assim angustiantes da vida, ela tem que tratar como banalidade, porque ela não pode deixar aquilo vir à tona agora. Frankenstein, de Mary Shelley, um dos meus livros preferidos. Esse livro foi escrito quase que como uma brincadeira. O Percy Shelley, marido da Mary Shelley, era muito amigo do Lord Byron, e um dia os três estavam juntos e decidiram competir para escrever uma história de terror. O Percy e o Byron acabaram deixando de lado os projetos deles, e a Mary levou adiante. E quando eles leram Frankenstein, deu aquela reação tipo... é isso. É uma das histórias de terror mais angustiantes que eu já li, e não foram poucas. Vamos lá, não acaba a lista não, hein? Razão e Sensibilidade, Jane Austen. A Jane Austen, cara, pra quem não tá acostumado a conhecer profundamente a literatura romântica da época, ela pode parecer uma
uma coisa meio bobinha, sabe? Ah, mas nossa, as personagens dela querem casar. Isso é uma coisa muito boba. E não é, cara, porque as personagens dela querem casar, mas elas têm atitudes muito atípicas ao que se espera da época. Tem uma irmã que ela é mais racional e tal, então ela aceita a ideia de que ela tem que sofrer pelas outras irmãs, de segurar a barra da família, porque a irmã dela é muito passional e não tem controle. E é daí que vem essa ideia de razão e sensibilidade. Ela se prejudica muito porque ela é muito impulsiva, e a outra se prejudica tentando controlar a vida dos outros. E essa ideia, tanto de você ter uma... Assim, são duas atitudes diferentes e igualmente rebeldes pro que se espera da época. Então é um livro que vale a pena você ler, e vale a pena você entender o seguinte. Fugiu o nome dela, tá? Segundinho. A Jane Austen, ela teve uma história de vida bem triste. Tipo, ela não conseguiu isso de ter uma felicidade com outra pessoa. Então ela quis que as personagens dela tivessem finais felizes. Entenda isso quando você lê, que não é uma coisa boba. É assim, é o pensamento da época sendo tratado com rebeldia e com esperança. Entende? E para fechar a lista aí, outros dos meus livros preferidos: O Morro dos Ventos Uivantes. O que é O Morro dos Ventos Uivantes? É uma história sobre orgulho, porque Catherine e Heathcliff foram crianças criadas juntas. O Heathcliff foi adotado pela família da Catherine para ser tratado como empregado, mas ele sofreu muitas humilhações e fugiu. E quando ele voltou, ela estava casada com outro cara. Só que ele voltou um cara rico, poderoso fisicamente, intimidador, e ele queria... Ao mesmo tempo que ele queria conquistá-la, ele queria se vingar da família dela por tudo que ele sofreu na vida. E o Morro dos Ventos Uivantes reflete exatamente esse conflito, essa personalidade selvagem dos dois, porque ela não cede, e nem ele. Eles têm uma vida amargurada, um atormentando o outro, sem nunca ceder, e fica claro o livro todo que eles querem estar ali juntos, mas que eles não aceitam que o outro se imponha. Então, galera, é isso. Vamos parar de falar besteira, tá? Vamos parar de dizer que porque feminista é isso, feminista é aquilo. Feminismo não é uma coisa equivalente ao machismo. O machismo é quando um homem oprime uma mulher. O feminismo é uma união de mulheres querendo combater esse estigma do machismo, querendo combater essas imposições de que mulher tem que ficar atrás do fogão, de que mulher tem que ser dona do lar, que a mulher tem que se adequar a um padrão estético. E é isso, cara. Você nunca vai ter um argumento relevante contra o feminismo. Você nunca vai ter uma ideia relevante que convença qualquer pessoa racional de que alguém tem que ser submisso, de que alguém tem que submeter à vontade de outro por uma questão de gênero. Entende? É isso. E vamos lá, eu agradeço aí a atenção para quem assistiu até o final, e vou pedir aquele like, beleza? E quem gostou, que puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Se inscreve aí no canal e valeu! Não, volta. Eu esqueci uma coisa muito interessante, cara. Eu fiquei pensando muito seriamente se eu devia gravar esse vídeo. Por quê? Eu sou um homem falando sobre feminismo. E eu fiquei pensando, isso não é mansplain? Mansplain é quando um homem explica pra uma mulher o que é feminismo, como se ele soubesse mais do que ela. E assim, cara, nenhum cara tem experiência de vida pra saber como vive uma mulher. Entende? Tipo, você nunca foi uma mulher na sua vida pra saber o que uma mulher sofreu. Se você é homem, você não sabe o que é andar na rua com medo de ser violentado. Não, mas homem também pode ser assaltado, também pode morrer, pode ser atropelado. Sim, mas não por você ser um homem, e sim porque você está na rua. Uma mulher pode ser agredida simplesmente por ser mulher. Entende? Tipo, isso existe. Então, assim, qual é a grande diferença? Por que eu não me sinto fazendo mansplain? Eu não estou explicando para uma mulher. Eu estou pedindo que uma mulher me corrija se eu estiver errado do que eu estou falando. Eu estou explicando para você, meu amigo de bar, você, meu amigo que tem opiniões machistas, para você, meu amigo que quer entender mais a respeito do feminismo e que tem interesse em
passar por esse processo de evolução na sua cabeça. Porque sim, cara, quando você para de defender uma ideia opressora e começa a tentar entender o outro, você está evoluindo. Isso se aplica a qualquer coisa na vida, beleza? Valeu!